Hoje a gente começa falando sobre uma mestra taoísta chamada Mazu. Mazu, seu nome original era Linmo, Linmo Nian. Linmo Nian, ou também conhecida como Mo Nian, ela ficou conhecida, ela nasceu no ano de 960 depois de Cristo, numa ilha chamada Meizhou, na província de Fujian, na China. Monian, ou também conhecida posteriormente como Mazu, ela se tornou uma mestra porque, desde pequena, ela tinha um comportamento diferente, um comportamento mais espiritualizado. Ela vinha de uma família de barqueiros, como era chamado, de pescadores. Tanto o irmão dela quanto o pai eram pescadores. E ela sempre foi muito ligada ao mar. E mesmo ligada ao mar, que a gente sempre pensa, bom, se ela é filha de pescador, ela come muito peixe, ela se tornou vegetariana ainda muito jovem, aproximadamente uns 7, 8 anos de idade. Ela não gostava de comer nenhuma carne. Quando teve 10 anos, quando ela completou 10 anos de idade, ela começou a se tornar taoísta. Ela procurou o taoísmo, começou a praticar o taoísmo. Isso aos 10 anos de idade. Com 13 anos, ela começou a praticar um método taoísta chamado Xuan Wei. Xuan Wei fala sobre a oração, sobre a prece e também sobre os cuidados com todas as pessoas ao redor. Por isso, acho que ela escolheu essa prática. Com isso, ela foi se tornando uma menina diferente de todas as outras ali da ilha. Ela tinha o hábito de, toda vez que um barco saía, e não importa se era do pai, do irmão ou de qualquer conhecido, toda vez que um barco saía, ela ficava lá no porto, lá no cais, rezando, praticando a técnica que ela aprendeu, Shan Wei. Ela rezava para que aquele barco ele pudesse ir e voltar com vida. E lá ela passava o dia, porque eram vários barcos saindo muito cedo, ela acordava muito cedo, praticava isso, e às vezes, quando ela terminava toda a sua prática, já estava retornando, já estava chegando o momento de retorno de alguns barqueiros, de alguns pescadores. Então ela permaneceu uma boa parte do seu tempo no cais, vendo todas as pessoas ali. Então, cada um que chegava na praia, cada um que chegava no cais, ela rezava. Cada um que saía, ela rezava. E com isso ela contemplava o mar. E de acordo com a história, ela começou a aprender com o mar. O seu professor foi o próprio mar. Então, ela tinha até o hábito de, quando ia anoitecendo, quando algum barco ele se atrasava, ela tinha o hábito de pegar uma roupa vermelha, botava e ficava acenando. Ela tinha as mangas parecidas com a de uma roupa de sacerdote, de um manto. Então, ela usava um manto muito grande, vermelho, e quando o barco ficava ali sem saber exatamente para onde ir, ela abria os braços e as pessoas podiam ver aquela mancha vermelha ali. Quando ele se atrasava muito, ela acendia algumas lanternas vermelhas e colocava para que o barco pudesse retornar com segurança. Ela sempre foi muito preocupada com a segurança dos barqueiros, dos pescadores. Por isso ela ficou conhecida também como a menina que trazia os barqueiros, trazia os pescadores de volta para a costa. Por isso que ela usava bastante a cor vermelha. Conta a história que uma vez ela estava dormindo e a mãe dela, ela acordou falando: minha filha, está tendo uma tormenta muito grande, vai lá ajudar o seu pai e seu irmão. Então ela saiu, ela vestiu a sua roupa vermelha e ela ficou lá no meio da chuva, a roupa toda molhada, e ela olhava, alguns barcos não voltavam, ela tentou acender as luzes, não conseguia, e depois então ela se esforçava, começou a rezar, começou a praticar a sua técnica. Alguns barcos foram voltando, mas como aquele barco do pai e do irmão não retornava, ela pegou um barco e foi em busca do seu pai e do seu irmão. E buscou, só que na tormenta ela conseguiu encontrar o barco do irmão, trouxe o irmão de volta, quer dizer, mostrou o caminho para ele, ele conseguiu retornar com o barco, mas o seu pai tinha caído na água. Então ela começa a procurar o pai, ela não encontra, historicamente o pai desaparece e ela também. Então ela ficou conhecida como a Dama do Mar, ou
a mestra que falava com as águas. Ela posteriormente se transformou num culto de devoção, onde todos os barqueiros, os pescadores, as pessoas ligadas ao mar, eles reverenciavam. É muito comum numa das ilhas, por exemplo, essa de Meizhou, você chegar e encontrar uma estátua, é uma mulher, ela era uma menina, mas fizeram uma mulher toda de vermelho, olhando para o mar, de frente para o mar, de costas para a terra, simplesmente olhando, como sempre, cuidando dos barqueiros, dos pescadores, de todas as embarcações. Posteriormente, ela ficou conhecida como a protetora, uma mestra protetora, uma divindade protetora de pessoas que viajam. E aí não importa mais se foi de barco, de avião, de carro ou de qualquer veículo, ela é a protetora. Então é muito comum a pessoa reverenciar Mazu, não só pelos ensinamentos que ela deixou, mas pela força mística que ela adquiriu, seja de nascença, porque ela era bem diferente das outras meninas, seja pelo método que ela aprendeu dentro do taoísmo, que é Shan Wei. Não importa como, ela então se torna uma força divina. Mas, enquanto viva, ela tinha o hábito de conversar com os pescadores, conversar com os barqueiros, com as pessoas do mar. E ela usava toda a metáfora do mar, por isso diziam que ela aprendeu com o mar, o professor dela foi o mar. Ela usava a metáfora do mar para passar os ensinamentos, para acrescentar alguma coisa na mente, na alma, no espírito, na energia de cada pescador. Uma das coisas que ela ensinava, além de ensinar o barqueiro, é ensinar a fé, numa espiritualidade prática. Então, como é que ela aplicava isso? Por isso também ela se tornou a protetora do mar e a professora do mar, a professora dos navegantes, dos barqueiros, dos pescadores. Então, ela é protetora do mar como uma divindade e uma mestra, ela era professora do mar. Então, o que ela ensinou para eles? Usando todo o exemplo de mar, já que ela ficava na costa, só via o mar. Então, para que os pescadores pudessem aprender, ela passou um conhecimento através das histórias no mar. Eu guardei alguns ensinamentos para a gente poder ver nesse encontro. O primeiro é, quando olhava o mar, ela fala, não lamente a perda da sua pesca. Vá lá e volte para pescar. Esse era o primeiro ensinamento dela. Quando um barqueiro chegava falando, puxa, hoje o mar estava tão forte que acabou virando uma parte da embarcação e uma carga foi embora. Ela falou, não lamente isso. Vá lá, volte e comece a pescar de novo. Na verdade, ela estava mostrando que o que estimula a inércia das pessoas, isso a gente pode trazer para os dias de hoje, o que estimula a inércia é a sensação de controle. Você prefere, então, manter o controle daquilo que você tem e não daquilo que você perdeu. Mas se você busca ou tem que bater uma meta, seja no seu trabalho, tem que cumprir uma função dentro da sua casa, tem que manter o relacionamento com amizades, entre amigos mesmo. E às vezes você não tem o tempo. E esse amigo acaba pulando do seu barco, o seu trabalho acaba naufragando, e essas energias começam a mudar. Não lamente a perda, dizia Mazu, volte a pescar. Vá lá e não se prenda na inércia, não se prenda na energia do desleixo, usando um termo atual do taoísmo. Não se prenda à energia do desleixo. Ao contrário, se você sentiu que alguma coisa na sua vida, na sua história, está se perdendo, vá lá e volte a pescar. Vá lá e pegue novamente aquilo que é seu. E ela falava, resistir, uma outra frase, segunda frase dela, resistir à tormenta é mais fácil do que nadar para o local, do que voltar de local, porque mudar de local. Então, quando ela falava resistir à tormenta, então a chuva está forte, o barco está balançando, e alguém pergunta para o barqueiro, por que você não sai daí? Por que você não vai pescar no outro lado? Por que você não volta para a terra? Por que você não abandona esse momento? Alguns barqueiros resistiam à tormenta. E um dos ensinamentos que ela deixou foi esse. Não resista à tormenta.
Resistir à tormenta parece ser mais fácil para um pescador do que retornar, do que mudar de local ou voltar para a terra. Então, o que ela estava falando? Muitas vezes, hoje em dia, muitas vezes uma pessoa, ela prefere viver na tormenta. Imagine eu, você, qualquer pessoa, qual é a tormenta que você está vivendo nesse momento? Em alguma área da sua vida, talvez você tenha alguma tormenta, seja no seu lado profissional, na sua saúde, uma tormenta amorosa, uma tormenta até espiritual, onde a espiritualidade da pessoa está em mutação, onde ela está transitando de uma tradição para outra, de uma religião para outra, de uma espiritualidade para outra, e tudo fica muito nebuloso. Às vezes, a tormenta da pessoa está no coração, está na alma, porque ela não consegue viver aquilo que ela quer viver. A tormenta dessa pessoa, às vezes, está na própria saúde, no corpo, na imunidade, numa dor, numa deficiência ou dificuldade de locomoção, de movimento de alguma parte do seu corpo. Todos nós temos tormentas, seja no relacionamento, seja físico, enfim. Onde está a sua tormenta e por que muitas vezes a gente prefere resistir à tormenta, sobreviver à tormenta? Esse problema é forte, mas eu sou mais forte. Isso é o que a gente aprende. Matsu falava ao contrário. A gente fala, essa tormenta é forte, mas eu sou mais forte, eu vou resistir. Eu sou um quebra-mar que segura o mar. Matsu falava para que, ao invés de você resistir àquilo, por que você não muda de posição, não muda o seu posicionamento? De que maneira eu posso mudar o meu comportamento? De que maneira eu posso mudar o meu posicionamento de forma em que aquela pessoa, aquela tormenta, aquela dificuldade comece então a reduzir a intensidade dentro da minha história. Então, o que falta para mim? O que falta para um pescador, para um barqueiro mudar de lugar e não parar de resistir a uma tormenta, já que a tormenta sempre vence? Tenha coragem, ela dizia. Tenha coragem para você encontrar um local de paz. Tenha coragem para encontrar um estado de paz. Então, a coragem de você abandonar a tormenta, de você abandonar o confronto. Tenha coragem de você perceber, isso está mais forte que eu. Até onde eu posso ir? E dessa forma, com essa nova consciência, uma consciência que veio dos ensinamentos de Matsu, a partir dessa consciência, que você possa mudar, que você possa se transformar. Ela falava, o mar oferece mudanças. Era uma outra frase dela. O mar oferece mudanças. Mergulhe nesse mar. Sinta que tudo é mudança. Então, quando existia um momento de mudança, já que o mar nunca para quieto, ele nunca é igual a cada segundo, a cada momento, o mar oferece mudança. E algumas pessoas têm medo de mergulhar nesse mar de mudança. Matsu falava para todos os barqueiros, no momento de mudança, mergulhe, vá lá e dê boas braçadas lá dentro, para que você sinta que na sua vida, na sua história, no seu recipiente espiritual, na sua história, na sua força de vida, tudo é mudança. Nós estamos constantemente num processo de mudança. O nosso corpo muda, as nossas células mudam, a nossa história muda, a relação entre pessoas também muda, a relação de um trabalho muda, a qualidade profissional muda, o nível intelectual muda, enfim, tudo muda, o mundo muda. E se a pessoa não mergulha nesse mar de mudança, ela não consegue acompanhar. E com isso, ela tem medo de entrar no mar. Então, o que Matsu falava, numa metáfora, que o mar oferece mudanças. Então, mergulhe nesse mar e sinta que tudo ao seu redor é mudança. Então, o que ela está falando? Entregue-se. Mergulhe, aprofunde-se, entregue-se e, primeiro, apresse-se em viver. Se apresse em viver. Aproveite a vida que você tem. Se a vida é feita de mudanças, mude. Se a vida tem qualidades, absorva. Se a vida oferece oportunidades, vá lá e mergulhe em cada oportunidade. Ah, mas a Matsu é muito bonita, mas na prática eu não posso escolher
entre trabalhar no lugar ou cuidar da minha família. Mazu falaria: entregue-se, aprofunde-se, mergulhe e apresse em viver. Viva e cuide. Faça as duas coisas. Ah, mas isso vai me dar estafa? Alguém hoje em dia perguntaria para Mazu. Isso não dá estafa, porque quando o seu espírito ele está em todo lugar, ele está surfando na onda da mudança, a onda leva você sem força. Então, você primeiro olha, era uma parte da Xuan Wei, que é uma parte da técnica de Mazu. Ela falava que toda pessoa, quando ela olha ao mar, ela devia fazer uma oração. Era a oração que veio dessa escola dela. Ela falava: mar, eu estou aqui e vou entrar em você. Eu sei que tudo muda. Eu quero mudar com você. E a partir de agora, me leve. Faça com que a correnteza seja favorável para o meu caminho. Que a correnteza do meu caminho esteja sempre aberto para mim. Essa era a oração dela. E fica o ensinamento. De que maneira a gente vai olhar para a nossa vida, para o nosso mar. E a nossa vida, o nosso mar é feito de pessoas, locais, profissão, responsabilidades, virtudes, identidade, a maneira como a gente se posiciona, uma maneira da gente purificar, lapidar a nossa alma, o nosso lado profissional. Se nós temos esse grande mar ao nosso redor, acontecendo simultaneamente em todas essas áreas, então a gente precisa, como uma pessoa que está entrando no mar, igual na oração de Mazu, que você entre e você olhe para a sua vida e fale: vida, eu estou aqui com a minha cabeça aberta, com o meu coração aberto, receptivo para você. Forneça tudo que sou eu, tudo que faz com que eu seja eu mesmo por inteiro. Ofereça para mim tudo que sou eu. É dessa maneira que a energia vai mudando, que as coisas vão se transformando, que a nossa história, primeiro, a gente se aprofunda, segundo, a gente se entrega e terceiro, a gente vive. E vive tudo que essa maré traz para a gente e tudo que a onda leva da gente. A onda traz e a onda leva. Esses são os ensinamentos da Mazu, para que a gente possa se transformar, aceitar a vida. Um outro ensinamento dela é que, quando muitas vezes os barqueiros, os navegantes, saíam, alguns não para pescar, mas para mudar de cidade, para se aventurar em lugares mais longe, para levar pessoas e trazer de volta. E era muito comum que a esposa do marinheiro, a esposa do barqueiro, do pescador, ou até mesmo da família que foi embora e que foi estudar em outro lugar, era muito comum as pessoas ficarem no cais, chorando, dando tchau. O barco praticamente desapareceu e a pessoa continuava lá, triste, sentindo uma perda. E Mazu deixou mais uma frase que entrou para a história, que era que quando a gente não vê mais os olhos do marinheiro, nós devemos seguir em frente. Então, quando a gente olha e não consegue mais, naquele barco, ver os olhos do marinheiro, sentir um marinheiro, sendo que os olhos representam a expressão da alma. Uma das formas que a gente tem de ver a expressão real da alma não é pela expressão do seu rosto, mas é a expressão do seu olhar. O olhar é a expressão da alma. Então, quando a gente não consegue mais encontrar a alma daquele barqueiro, daquela pessoa, então é o momento que a gente deve sair do cais e seguir em frente, viver a nossa vida. Da mesma maneira, muitas vezes, a gente trazendo para os dias de hoje, muitas pessoas, eu, você, qualquer pessoa, a gente se prende a alguma coisa antiga. A gente se prende no antigo. A gente se prende a alguma coisa que já não acontece mais. A gente se prende numa versão antiga de como a gente se comportava, numa versão antiga da maneira como a gente falava, numa versão antiga de uma outra pessoa. E quando a gente chega lá, enquanto a pessoa não é mais a mesma, a gente olha aquele local e aquele local mudou.
aquele local, aquela imagem antiga que eu tenho daquele local, daquele restaurante, daquela casa de quando eu era pequeno, daquele amigo de infância, de um funcionário meu, do melhor amigo que eu tive. Quando a gente olha, a gente não vê mais aquela pessoa que a gente foi buscar. A gente se prende ao antigo. Então, quando a gente se prende ao antigo, a gente não consegue sentir o novo, sentir aquilo que tem ao redor. E muita coisa nova vem para a gente. Uma nova tecnologia, os novos ensinamentos, novos conceitos, nova forma de pensar, nova forma mundial de pensar. As gerações vão mudando muito rápido. É uma tormenta, por isso gera tormenta. E a Mazu dizia, quando você não conseguir mais encontrar a alma daquele que você estava dando tchau, daquele que foi embora, primeiro é você tomar consciência, aquela pessoa, ela vai ao caminho dela, ela está seguindo o caminho dela. E quando a gente não se conecta mais com a alma, quando parece que a alma daquela pessoa desapareceu, não se prenda ao antigo, não se prenda àquela versão antiga. Sinta o novo acontecendo ao seu redor. Há muitos anos atrás, mais de 10 anos, acho que mais de 15 anos atrás, eu fui levar um amigo que estava indo para a China. Era a primeira vez que ele estava viajando para a China. E quando ele estava na fila de embarque, fui eu, e minha esposa e ele. Quando ele estava na fila de embarque, eu chamei ele e tirei uma foto. E falei para ele, isso aqui é a foto de uma pessoa que eu não vou ver nunca mais. Ele até brincou, que isso, o avião vai cair? Aí eu falei, não, é porque essa pessoa nunca mais vai voltar. Quem chegar aqui vai ser uma pessoa completamente diferente. Aí ele riu tal, e foi embora. E realmente eu nunca mais encontrei ele. A pessoa que voltou 10 anos depois, ele passou 10 anos na China, a pessoa que voltou 10 anos depois não era mais a mesma pessoa que foi. Se eu tivesse ficado preso esperando aquela pessoa da foto voltar, eu nunca encontraria ele de volta. Então, inclusive quando eu encontrei ele novamente, numa outra versão, com uma nova história, uma nova maturidade, foi interessante, porque tinha um conhecimento muito elevado, experiências lá na China, e foi extraordinário conhecer essa nova versão, essa nova pessoa, esse desconhecido. Eu fui ao encontro de alguém antigo, mas eu aceitei o novo que chegou. Então, e até mesmo quando eu cheguei em casa, que a minha esposa perguntou, como é que foi o encontro? Eu falei, foi extraordinário. Eu falei, nossa, como ele mudou. Eu falei, pois é. Até tirei uma foto nova também. Então, quando você olha, como de acordo com os ensinamentos da Mazu, quando você não vê mais a alma daquela pessoa que se foi, quando você não sente mais, siga em frente. E aí você deve refletir quais são as coisas dentro da minha vida que eu não estou seguindo em frente. Quais são as coisas, quais são as áreas da minha vida que eu ainda estou me prendendo na versão antiga, na versão que não existe mais. E é justamente isso que a gente precisa refletir, é entender exatamente o que existe de novo ao meu redor e abandonar aquele velho barco, aquela velha alma e encontrar um novo, aquilo que vem para mim, aquilo que já está, e basta eu perceber. E como numa outra mestra falava, ao permitir que aquilo exista dentro da minha história. Com isso, Mazu passa mais um ensinamento. E ainda tem mais alguns. O próximo é quando ela falava para os barqueiros, onde quando um barco rasgava ou arrebentava, quando alguma corda ou alguma tela arrebentava ou rasgava, e eles ficavam muito chateados, porque às vezes poderia perder a carga, às vezes o barco não ficava preso. E ela falava, fique na vida, fique dentro da vida e aceite a imperfeição. Fique dentro da vida e aceite a imperfeição. Como é que ela fala? O que significa essa frase dela? Muitas vezes a gente busca a perfeição, sendo que, se você perceber, nós passamos um bom tempo da nossa história refinando, destilando, aperfeiçoando. Queremos transformar tudo em algo perfeito. Às vezes não
estamos num local porque não nos sentimos perfeitos, prontos ali. Inclusive, tem frase de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não, o mestre sempre esteve lá, ele que não percebeu, não porque não tivesse pronto, mas porque a sua energia, a sua alma estava conectada em outro local. Então, o que significa ficar na vida e aceitar a imperfeição? É que quando a gente deseja tudo muito perfeito, a gente só consegue a perfeição no final. Depois que eu deixei a minha casa perfeita, é que eu posso iniciar uma festa, uma recepção, uma reunião. Depois que eu preparei, por exemplo, todo esse estúdio que organizou a iluminação, é que eu posso começar o nosso encontro. Buscar a perfeição significa, ou encontrar a perfeição significa você chegar no final de alguma coisa. Então, quando a gente busca a perfeição, a gente está acelerando o fim, acelerando o final. Então, ela falava, fique na vida. E a vida é agora. Fique dentro do mar, fique dentro da vida, desfrute agora, entregue-se, aceite a perfeição. Desculpe, a imperfeição. Aceite aquilo que é imperfeito. Aceite que algumas áreas da sua vida ainda estão num processo de amadurecimento, de refino, de aperfeiçoamento. Dessa maneira, você consegue caminhar, caminhando a cada dia. Então, de acordo com os ensinamentos de Mazu, essa mestra taoísta, fique dentro da vida que você tem. Não deseje uma outra vida. Ah, minha vida só vai começar de verdade quando eu me aposentar. Ah, minha vida vai começar bem quando eu sair dessa cidade. Fique na vida, fique nesse momento, aceite o imperfeito, porque aceitando o imperfeito é que você pode caminhar. Se você entender que você só pode viver quando tiver tudo perfeito, você só vive no final. E no final, acaba. Então, viva agora. Esse é mais um ensinamento dela. E ela falava também, mais um ensinamento, espero que você esteja anotando. Ela falava, um barqueiro confiante, ele não cresce. Porque muitos barqueiros eram arrogantes. Não, eu conheço o mar, eu conheço, é por ali que pesca. Ali não, não vai por ali, que ali tem uma armadilha. Ali o mar puxa muito, ali tem uma correnteza enorme. Então ela falava, barqueiro que é muito confiante, ele não cresce, ele não amadurece. Somente um aprendiz pode crescer. Então você tem o barqueiro e você tem o aprendiz. Aquele de uma outra geração que está começando a aprender a ser um grande barqueiro. Então, quando a gente pega a frase dela, onde um barqueiro confiante, ele não amadurece mais, porque ele já conhece tudo, ele já sabe tudo, ele não aceita o ensinamento novo. E quando uma pessoa traz um ensinamento novo, é como se fosse uma troca. Imagine, eu chego para você e falo, puxa, você já viu essa série aqui que lançaram na televisão? E você fala, não, não conheço. E é muito natural que você fale, e essa daqui, você conhece? Você faz uma troca. Eu te apresento um livro, você me recomenda outro. Eu apresento para você alguma coisa, você recomenda outra. Isso é um barqueiro experiente, é um barqueiro muito confiante. Ele não degusta o novo. Um aprendiz, como Matsu falava, um aprendiz, ele não tem uma troca, ele não tem o que oferecer. Então, ele fica extremamente receptivo, aceitando o que vem. Então, como ela falava, um barqueiro confiante, ele não cresce, não amadurece, somente o aprendiz. A estagnação, para você refinar o seu futuro, fica muito forte numa pessoa que pensa que já sabe tudo. Ah, hoje em dia. Hoje eu tenho técnicas de meditação, não preciso mais aprender nada, eu preciso apenas praticar. Não, eu não quero mais aprender nenhuma técnica. E às vezes a pessoa fala: você já conheceu, já foi lá na China e conheceu o mestre tal, que é da sua escola? Eu falei: não, não conheço, mas eu posso, mas eu também não tenho interesse, porque eu sigo esse daqui. Poxa, mas aquele é da mesma escola. Pode ser que ele te ensine alguma coisa. Não, o meu mestre me ensina. Quando uma pessoa fala isso, é um meditador confiante, não um barqueiro.
E também pode ser um profissional confiante, que não abre a oportunidade, não dá margem para você aprender alguma coisa. Então, que na vida você seja o aprendiz do barqueiro. Inclusive, há muitos anos atrás, o mestre de meditação do meu mestre, Mestre Cheng, o mestre dele, Ma Byung-Wen, ele era uma pessoa realizada na meditação e muitas vezes quando alguém chegava que pertencia a outras escolas, ia conversar com ele e falava, mestre Ma, tal, eu sou da escola tal e eu vim aprender com o senhor. E ele passava o conhecimento. Ele sempre finalizava, por não ser aluno, discípulo direto dele, mas de outra pessoa, ele falava assim, o dia que você conhecer alguém bom, no final, quando ele passava todo o ensinamento dele, ensinamento profundo, ele chegava assim como se fosse um confidente, quase que segurando a mão do aluno, e falava, quando você encontrar alguém bom, me avisa para eu ir lá estudar também com ele. O aluno ficava, ué, mas o grande mestre ainda pedindo ensinamento para que eu faça ponte para um outro mestre, ele saía estranho. O discípulo, poxa, esse mestre, será que ele não sabe tudo? Na verdade, o que ele estava dando era o último ensinamento. Ensinamento de nós não sabemos tudo. Então não seja o barqueiro confiante, porque o barqueiro confiante ele não cresce, não amadurece, não aprende, não recicla. Ao contrário, se torna obsoleto, fica bom naquilo, mas só naquilo. Ele não atualiza. Se até o seu telefone, seu computador precisa de atualização, você também. A sua alma também. Não seja uma alma, um modelo antigo. Então, que não seja um barqueiro confiante, tenha o espírito do aprendiz. Porque uma estagnação no coração, na alma, com excesso de certeza, vai dificultar o seu refino. O refino para o seu futuro. E esse é mais um ensinamento da Mazu. E o último ensinamento dela, para a gente finalizar, é que a paz que a gente busca, ela sempre olhava, como na história conta, ela olhava o mar era o professor dela, e ela criava uma filosofia, e passava essa filosofia para os barqueiros. E usava a linguagem do mar para que os barqueiros pudessem entender. E a Mazu falava, a paz de uma pessoa está na correnteza, enquanto que o retorno dela vem no vento. Então, quando você busca uma paz, você pode falar, poxa, eu desejo ter paz na minha vida. Então, se você perguntasse para a Mazu, ela responderia para você, a sua paz está na correnteza da vida. Em outras palavras, não reme contra a maré. Se você está remando naquele caminho e aquele caminho é a sua corrente, é a sua correnteza, você não precisa fazer força. A correnteza te leva. Se você tiver que remar, que fazer força, provavelmente aquele caminho não é totalmente o seu. Talvez seja caminho de outro, mas não o seu. Talvez esteja parcialmente seu, mas não completo. Então, se existem momentos em que você tem que remar com força para a coisa acontecer, você está indo contra a corrente ou contra a maré. Então, em outras palavras, a sua paz é quando você encontra uma fluidez. Quando você sentir que a vida está fluindo, em que você está em harmonia com a sua caminhada, em que caminhar aquele caminho não altera seu batimento cardíaco, não altera seu fôlego, não te desgasta dentro da vida. E esse caminho da vida, então você está em paz. Você está indo a favor da sua corrente. E na segunda parte da frase, que é um ensinamento dela, quando muitas vezes a corrente leva você para longe, a correnteza te leva embora. Mas você tem que voltar para onde você mora. Você tem que voltar para o cais, tem que voltar para aquela praia, tem que voltar para a sua casa. E muitas vezes, se você permanecer na correnteza, você não vai voltar nunca mais. Então, a maneira que você tem de voltar não é apenas remando, porque vai ter um grande desgaste para você retornar. Mazu deixava bem claro, o retorno é através do vento. É quando você abre a vela do barco e o vento traz você de volta. Então, o que significa o vento? É você ver o invisível. O invisível, já que o vento a gente não percebe, não consegue ver, apenas sente ele,
E é ele justamente que traz o barqueiro de volta, e todos nós somos barqueiros dentro da nossa vida, essa grande embarcação que é a nossa vida. Quando você, como barqueiro, precisa retornar para sua casa, retornar para os seus princípios, retornar para os seus familiares, os seus ancestrais, seus antepassados, quando você precisa retornar, você tem que usar o vento, você tem que usar o invisível. E o que é o invisível? O invisível é a sua respiração. O invisível é um estado interno, onde a gente vê que a pessoa se harmonizou pelo olhar, como o Mazu dizia, onde você entende que não apenas o olhar harmonizado significa uma alma em paz, uma alma que encontrou a sua respiração. É também o seu batimento cardíaco, é também o seu estado interno, o seu estado interno de segurança, de estabilidade, de saber exatamente quem você é. Por isso, ver o invisível, isso é, trazer de volta, através da sua respiração, trazer a sua alma de volta para o seu corpo, através da sua respiração, é uma meditação. E você pode fazer uma meditação sem sequer meditar, respirando 10 respirações conscientes, contando. Respira uma vez 1, respira uma vez 2, respira mais uma 3, até 10. Você já está trazendo a sua consciência, a sua alma, a sua atenção de volta para esse momento. E o momento é aqui, o seu cais é o momento presente. Então, não reme contra a correnteza, não reme contra a maré que a vida oferece. Ao contrário, se entregue. Mas não vá muito longe, porque toda vez que você for, você pode se perder. Então, a maneira que você tem de ir e não se perder é não perder o seu cais, não perder o seu ponto, não perder a sua vida, a sua referência de quem sou eu dentro do mundo, quem são os meus familiares. Porque muitas vezes a pessoa começa a trabalhar em algum lugar e aquela corrente vai levando essa pessoa para mais longe de casa. Ele fica mais tempo no trabalho do que em casa, mais tempo com os funcionários, com os sócios, com o chefe, do que com os próprios familiares. Não se perca, não perca o seu cais, não perca o seu mar, a sua praia, não perca o seu local. Então, mesmo longe, volta a atenção para a respiração, traz você de volta. Isso é um dos hábitos tão antigos que muitas vezes, quando você viaja para o Oriente, e aí é como um todo, não apenas a China, é muito comum as pessoas perguntarem quem são os seus familiares e pedir fotos. Eu levava muitas fotos para que a pessoa pudesse ver a minha família, minha esposa, meu pai, minha mãe, meus familiares. Isso mostrava que eu estava conectado à fonte, que eu estava conectado à minha família. E se eu não me perco da minha família, eu provavelmente, ao entrar para a família daquela pessoa, uma tradição espiritual, uma linhagem espiritual, eu também não vou me perder. Eu sempre vou carregar a imagem, as fotos mentais daquela linhagem, daquele professor, daquele mestre. Então, quando você vai fazer um negócio, você também não vai abandonar o seu sócio, você não vai se perder dentro dele. Então, o ensinamento da Mazu é que a sua paz está na correnteza, mas para que você possa retornar a ser você, retornar de novo para o seu cais, para o seu porto, é através do invisível. O retorno é através do vento. Assim como o vento traz o barco de volta, que é uma coisa invisível que está movimentando o barco, até contra a corrente, o invisível, esse vento que é o ar em movimento, que é a nossa respiração, esse invisível acontece para a gente. Então, em resumo, não lamente nenhuma perda, volte a trazer você de volta, volte ao movimento. Ofereça, já que o mar oferece mudanças, ofereça também as mudanças necessárias para você. Mergulhe nesse mar de mudança. Sinta que tudo é mudança. Se você resistir a qualquer tormenta, você nunca vai sair daquela posição. E a tormenta vai continuar batendo em cima do seu barco, que pode ser o seu corpo, pode ser a sua mente. Então não resista às tormentas. Procure um lugar melhor, procure um lugar de paz. Quando a gente não vê mais, quando a gente está dando tchau,
quando a gente não vê mais os olhos ou a alma daquela pessoa, a gente segue em frente. Isso é, não se prenda ao antigo, procure o que existe de novo ao seu redor. Um barqueiro confiante não aprende, não cresce, não amadurece. Seja como um aprendiz. Vá refinando o seu futuro, não fique na estagnação. E por último, a paz, ela está na correnteza, mas o seu retorno está no vento. Esses são os ensinamentos da Mazu, os principais ensinamentos, onde todas as pessoas daquela região, da região de Fujian, da ilha de Meizhou, aprenderam com ela. E a gente pode transportar esses ensinamentos para os dias de hoje e aprender, porque esses ensinamentos são atemporais. Usando a metáfora do barco, usando a metáfora do mar, você pode trazer o ensinamento dela para os dias de hoje, para que ela que nasceu lá no ano de 960, morreu com 28 anos de idade, esse acidente que ela teve no mar, o mar levou. Então, inclusive, depois que ela desapareceu, criou-se a lenda que ela andava de vermelho pela água, em que ela era vista pelos barqueiros no meio de neblinas, enfim. E por isso também nasceu o culto a Mazu. Lembrando que o nome dela era Lin Mo, e ela tinha o apelido de Monian, então ficou Lin, Lin era o seu sobrenome, o nome dela era Mo, Monian. Então, essa se tornou Mazu, uma mestra taoísta ligada ao mar. Algumas pessoas até falam, ela é a Iemanjá taoísta. Não é, são forças diferentes, mas a conexão do mar é muito parecida. Então, essa energia é a energia que precisa ser trabalhada, é a energia que precisa ser purificada para o nosso caminho, para a nossa história. Então, fica os ensinamentos, independente do lado devocional. Bom, esses são os ensinamentos dessa mestra e espero que você tenha anotado, espero que tenha valido a pena você ficar até agora, espero que tenha anotado e comece a praticar. Se puder, assista novamente, compartilhe com pessoas que você acha que precisa aprender sobre a Mazu e espero você no nosso próximo encontro, nosso próximo capítulo dessa série. Obrigado. Tchau, tchau.